Pouca gente sabe, mas a noite em que Júlio conheceu Beatriz não começou com um encontro bonito. Começou com ele parado na beira de uma ponte, olhando a água lá embaixo e se perguntando, em silêncio, uma coisa que ninguém imagina ouvir de um homem que tem tudo. Se eu desaparecer agora, alguém realmente vai sentir? A água seguia correndo como se nada no mundo pudesse ser interrompido por causa dele. Carros passavam atrás, luzes riscavam o asfalto. Alguém ria distante, e ainda assim Júlio estava ali, com a sensação de que o resto do planeta seguia perfeitamente bem, mesmo que ele sumisse de repente. Ele não chorava, não tremia, não implorava por ajuda. O que assustava era justamente isso, o completo vazio. Um vazio que não nasceu naquela noite, só deixou de ser ignorado. Alguns minutos depois, ele soltou o guarda-corpo como quem solta uma ideia perigosa e voltou para o carro. Não havia drama, não havia epifania, só um cansaço tão fundo que parecia vir de anos. Ligou o motor e dirigiu sem planejar nada, sem ligar para o destino, sem olhar para as próprias mãos tremendo no volante. A cidade ficou para trás rapidamente, como se estivesse expulsando ele. À medida que os prédios diminuíam no retrovisor, algo dentro dele também parecia diminuir. As expectativas, a pressão, as vozes que o cercavam o tempo todo. Quando percebeu, o GPS não mostrava mais avenidas, apenas uma linha fina de estrada escura, cercada por mato dos dois lados. A mudança de ambiente foi tão brusca que ele diminuiu a velocidade quase sem perceber. O cheiro de terra molhada entrou pela janela. Era simples, quase rude, mas vivo. E fazia anos que ele não sentia nada vivo. Júlio não sabia por que continuava seguindo naquela direção. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse a necessidade irracional de estar em um lugar onde ninguém o conhecesse. Ou talvez fosse só a primeira vez em muito tempo que a vida não tinha um roteiro pré-definido. O asfalto sumiu de vez e deu lugar a um caminho de chão batido. O carro sacudia levemente, levantando poeira, e o som das pedras contra os pneus criava uma trilha rústica que o tirava da realidade polida onde vivia. Ele encostou o cotovelo na janela, respirou fundo e deixou que o vento frio batesse no rosto como um aviso de que algo finalmente estava mudando. Mesmo que ele não soubesse para onde aquilo o levaria. Naquele instante, pela primeira vez naquela noite, Júlio percebeu uma sensação estranha, quase pequena, mas real. Ele estava vivo, não bem, não em paz, mas vivo. E isso foi suficiente para continuar dirigindo por mais alguns quilômetros. O que ele não imaginava é que aquele desvio improvável, aquela estrada estreita, aquele barulho seco das pedras, aquele impulso que ninguém jamais entenderia, estava levando ele exatamente para o único lugar onde o vazio dentro dele finalmente encontraria resposta. E essa resposta tinha nome, um nome que ele ainda não conhecia, mas que mudaria tudo. A estrada de terra parecia se estreitar à medida que Júlio avançava, como se estivesse conduzindo-o para um lugar que não fazia parte do mapa. Ele reduziu a velocidade quando uma curva apareceu do nada, revelando uma pequena casa com um portão simples, pintado de azul já desbotado pelo sol. O carro passou devagar, quase silencioso, e foi nesse instante que ele a viu. Beatriz estava sentada em uma cadeira de madeira, separando potes de doce sobre um pano florido. O vento balançava os fios soltos do cabelo, que caíam sobre o rosto com uma delicadeza quase irritante. Não porque fosse bonito demais, mas porque contrastava com tudo o que Júlio conhecia. Ela não parecia apressada, não parecia cansada, não parecia querendo ser vista por ninguém. Era só uma mulher trabalhando na própria sombra, no próprio ritmo, no próprio mundo. E por algum motivo que ele não saberia explicar por meses, Júlio pisou no freio. O carro desacelerou, lento demais para parecer simples curiosidade. Beatriz levantou os olhos, sem susto, sem estranhamento. Apenas aquele olhar calmo, quase líquido, que atravessou o vidro fechado e atingiu Júlio como um soco silencioso. Ele não entendeu o que sentiu, mas sentiu. Foi tão inesperado que o carro engasgou e quase morreu. Ele tentou rir de si mesmo,
mas o som não saiu. Só abriu a janela, como quem busca ar. "Boa tarde", disse ele, e a própria voz soou diferente. Menos ensaiada, menos social. Beatriz respondeu com um sorriso pequeno, mas firme. Um sorriso que não tentava agradar, não tentava impressionar, não tentava esconder nada. Era um sorriso real, e isso já foi suficiente para desestabilizar Júlio. Ele fez a pergunta mais boba possível. "Você vende isso?" Ela levantou um dos potes, estendeu no ar e disse apenas: "Vendo. Quer um?" Aquela simplicidade crua, limpa, sem performance, feriu algo dentro dele. Júlio assentiu. Beatriz se levantou, caminhou até o portão e abriu apenas o suficiente para entregar o doce. Quando suas mãos se tocaram por um segundo, um arrepio atravessou o braço dele como um sinal que o corpo reconheceu antes da mente. Não era atração, não era encanto, era vida. Vida onde ele não sentia vida há muito tempo. Beatriz disse o preço. Júlio entregou uma nota maior, tentando agir naturalmente, mas ela franziu a testa e respondeu: "Vou pegar o troco." Ele tentou recusar, mas ela foi mais rápida. "Não é por você", disse ela, voltando com as moedas. "É por mim. Eu gosto das coisas certas." Aquela frase ficou presa no peito dele como uma semente. Júlio pegou o pote, agradeceu e começou a fechar a janela, mas o carro não se moveu. Ele observou Beatriz voltar para sua cadeira. Observou o cuidado com que ela arrumava os potes. Observou o jeito que ela respirava fundo antes de retomar o trabalho, como se cada gesto fosse um ritual de presença. E então sentiu, com a clareza de um estalo dentro do peito, que sua vida tinha acabado de encontrar uma fissura. Um ponto minúsculo, mas irreversível. A sensação era tão forte que ele ligou o carro e desligou de novo. Ele não conseguia ir embora. E no momento em que percebeu isso, entendeu que aquela mulher simples, naquela casa desbotada, naquela estrada que ele nem deveria estar, tinha acabado de se tornar o incidente incitante da vida dele. O ponto de não retorno. A primeira resposta ao vazio que o seguia há anos. Se essa primeira virada já te prendeu, se inscreva no canal. O que vem depois desse encontro é ainda mais intenso. Júlio dirigiu por alguns metros, mas não chegou longe. O pote de doce ainda estava em sua mão, fechado, pesado, como se carregasse uma pergunta que ele não sabia responder. A sensação era estranha. Não era paixão, não era encantamento. Era algo mais próximo de um reconhecimento, como se tivesse visto uma lembrança que não lembrava ter vivido. Ele encostou o carro sob a sombra de uma árvore torta, abriu o pote e provou o doce. O sabor era simples, quase ingênuo, mas tinha algo que ativou uma memória antiga. Uma tarde distante, a cozinha da mãe, o cheiro de açúcar queimando no fogão velho. Era a primeira vez em anos que uma lembrança não doía, e foi justamente isso que o assustou. A sensação era tão viva que Júlio fechou o pote com força, respirou fundo e girou o carro na direção de onde tinha vindo. Ele precisava ver Beatriz de novo. Não fazia sentido, mas fazia necessidade. Quando o portão azul reapareceu, ela não estava mais lá fora. A cadeira vazia parecia olhar para ele como se perguntasse: "E agora?" Ele estava prestes a ir embora quando uma porta rangeu e Beatriz surgiu com uma caixa nos braços. Ela se assustou ao vê-lo novamente. "Você esqueceu alguma coisa?" perguntou, franzindo o senho. Era uma pergunta simples, mas que expôs o que Júlio temia. Ele não tinha desculpa, não tinha justificativa. Tinha apenas um impulso impossível de explicar. "Acho que me perdi de novo", respondeu. E até ele percebeu a mentira mal costurada. Beatriz sorriu de um jeito que mostrava que ela tinha percebido, mas decidiu não confrontá-lo. "Eu te mostro o caminho", disse ela, e entrou no carro com naturalidade como se fosse a coisa mais comum do mundo. Quando sentou no banco ao lado dele, algo mudou no ar. Não foi toque, nem palavra. Foi presença. Uma presença que Júlio não recebia há muito tempo. Beatriz falava pouco, mas quando falava, parecia que suas palavras vinham de um lugar que não tinha pressa. Ela apontou a direção, descreveu curvas, árvores, bifurcações. Mas Júlio não absorveu nada. A mente dele estava ocupada com outra coisa.
O modo como ela segurava a caixa contra o peito, o jeito que observava a estrada, a calma que parecia morar na respiração dela. Quando chegaram à primeira curva, ela apontou. A partir daqui, você consegue. Ela abriu a porta, mas antes de sair, Júlio disse: Beatriz, posso te ver de novo? Ela congelou por um instante, não de medo, mas de alerta. Olhou para ele com um cuidado que não tinha antes, como se estivesse tentando enxergar não o homem na frente dela, mas a intenção por trás dele. Se você passar por aqui, disse ela devagar, eu vou estar. Foi uma resposta pequena, mas abriu uma estrada dentro dele que nenhuma outra pessoa tinha aberto. Nos dias que seguiram, Júlio não conseguiu voltar para sua vida antiga. Reuniões pareciam vazias. Assinaturas, mecânicas, palavras, repetidas demais. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas tudo soava distante, murcho, como se a vida tivesse mudado de estação e ele fosse o único que não percebeu. Até que desistiu. Pegou o carro e voltou. E foi nessa volta, inesperada até para ele, que viu Beatriz na mercearia com a tia. Viu o jeito como ela andava de um lado para o outro. Viu a rotina cansada e bonita ao mesmo tempo. Viu como ela sorria para as pessoas do bairro sem esforço nenhum. E sentiu algo perigoso. Pertencimento. Um pertencimento que não deveria existir. Porque quanto mais ele se aproximava daquele mundo simples, mais Júlio percebia o abismo entre eles. E quanto mais tentava se afastar, mais o coração puxava de volta. Era uma atração que não vinha do corpo, vinha da alma. E aquela alma estava começando a se mexer depois de anos adormecida. E você, já sentiu algo que te puxou sem explicação? Conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Era fim da tarde quando Júlio chegou à mercearia. O céu tinha um tom estranho, um alaranjado pesado, quase sufocado, e o próprio ar parecia antecipar algo que ele não conseguia nomear. Ele entrou esperando encontrar Beatriz no balcão, sorrindo daquele jeito pequeno que sempre desmontava o vazio dele. Mas, em vez disso, encontrou a tia Rosa, de braços cruzados, olhar duro. Ela está no fundo, disse, sem expressão. Vai lá. Ela precisa falar com você. Júlio sentiu o estômago apertar de um jeito que não sentia desde criança. Caminhou até o fundo da mercearia, passando por prateleiras apertadas, potes de açúcar abertos e o cheiro intenso de doce recém-feito. Cada passo ecoava como um aviso. Quando abriu a porta, encontrou Beatriz sentada à mesa, mãos entrelaçadas, o rosto virado para baixo. Ela não sorriu, não levantou correndo, não disse, que bom que você veio. Ela estava parada. E o silêncio dela doeu mais que qualquer grito. Beatriz? Júlio murmurou, aproximando-se devagar. Ela demorou tempo demais para levantar o olhar. E quando levantou, os olhos estavam diferentes, cheios, apertados, feridos de um jeito que Júlio nunca tinha visto. Júlio, ela disse, num fio de voz. Por que você não me contou? O coração dele falhou por um instante. Contar o quê? Ela empurrou um envelope para ele. Era o tipo de envelope que ele reconheceria em qualquer lugar. Papel timbrado, assinatura digital, contrato. Contrato da empresa dele. Contrato de compra de terras. Terras daquela região. Terras que incluíam tudo. A mercearia, a casa da tia, a estrada de terra. O mundo dela. Você sabia que estavam comprando isso aqui, não sabia? A voz dela tremeu, mas não quebrou. Sabia que estavam expulsando famílias, tirando gente de casa, e mesmo assim veio aqui. Entrou na minha vida, entrou na minha casa. Júlio tentou respirar, mas o ar ficou raso demais. Beatriz, eu não sabia que o projeto era aqui. Eu nunca vi esses mapas. Você não viu porque nunca precisou olhar. Ela cortou, levantando-se tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Você não olha para baixo, Júlio. Nunca olhou. A frase acertou como um golpe. Ela não estava sendo cruel. Estava sendo verdadeira. Júlio abriu o envelope, viu datas, assinaturas, valores. E soube, na mesma hora, que não tinha como explicar.
Não tinha frase bonita, não tinha justificativa, não tinha jeito de desfazer o fato. Ele era a ameaça que ela não sabia que existia. Eu não teria deixado você se aproximar se soubesse disso, ela disse com a mão no peito, como se tentasse segurar o coração para não desabar. Porque agora dói. Dói saber que eu abri espaço para alguém que pode destruir tudo o que eu tenho. As palavras dela foram um corte, lento, profundo. Beatriz, eu nunca quis te machucar. Eu não consigo ficar longe de você. Não consigo. Mas eu posso mudar isso. Eu posso parar esse projeto. Eu posso... Não é sobre o projeto, Júlio. É sobre confiança. Você entra na vida de alguém e não diz quem é de verdade. Ele deu um passo à frente. Ela deu 2 para trás. Eu preciso que você vá agora, sussurrou, com a voz quebrando pela primeira vez. Antes que doa mais. A recusa doeu mais do que qualquer queda que ele já tinha escondido na vida. Ele abriu a boca para insistir, mas ela desviou o olhar, e esse desvio foi a porta se fechando por dentro. Júlio sentiu o chão sumir dos pés. Sentiu que estava perdendo algo que nem sabia que tinha direito de sentir. E com um fio de voz, murmurou: "Eu não vou te perder." Ela não respondeu. Não precisava. O silêncio era a sentença. Júlio saiu da mercearia como se estivesse andando em um mundo que deixou de reconhecê-lo. E se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Essa virada muda tudo. O sino enferrujado da porta da mercearia tocou baixinho quando Júlio saiu. O som era fraco, mas se espalhou pelo peito dele como um estalo. Um aviso de que uma fronteira tinha sido atravessada e não havia volta. O ar lá fora parecia mais quente do que antes. Pesado, difícil de respirar. Ele deu alguns passos sem saber para onde ir, sem conseguir organizar os pensamentos. A rua de terra estava vazia, silenciosa demais, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar o que restava dele. Júlio encostou no carro, mas não entrou. A mão tremia, o corpo tremia. Mas o que realmente o desmontava era o olhar de Beatriz ainda preso na memória. Aquele olhar ferido, que não buscava explicação, não implorava por mentira. Apenas mostrava uma dor fina, íntima, incontestável. E ele sabia, com uma clareza que doía, que tinha sido ele quem colocou aquela dor lá. Foi só quando se sentou no banco do motorista que percebeu o pote de doce ao lado dele. Era um dos que ela tinha dado na semana anterior, quando as entregas tinham acabado tarde. E ela insistiu que ele levasse, para não voltar de mãos vazias. O rótulo estava torto. A tampa estava arranhada. E aquilo doeu mais do que tudo. Júlio segurou o pote por alguns segundos, mas não conseguiu abrir, porque sabia que o sabor não seria doce. Seria lembrança, e lembrança naquele momento tinha gosto de perda. Ele apoiou a cabeça no volante, respirando devagar, tentando impedir que o peito se fechasse por completo. Mas o corpo não obedecia. Aquela mulher simples, que vivia entre potes de açúcar e uma vida corrida demais, tinha acabado de mostrar a ele a única verdade que ninguém nunca teve coragem de dizer. Ele também podia machucar, mesmo sem querer, mesmo tentando acertar, mesmo amando. A noite começou a cair sem que ele percebesse. Os postes acenderam um por um, criando círculos difusos de luz na estrada vazia. O movimento da cidade ao longe continuava, indiferente ao que acontecia dentro do carro estacionado diante da mercearia. Depois de longos minutos, Júlio ligou o motor. Não para ir embora de verdade, mas porque o silêncio era alto demais. Ele dirigiu sem rumo, passando pelas ruas estreitas, pelas casas pequenas, pela praça onde tinham rido juntos pela primeira vez. Cada lugar parecia carregar um fantasma do que poderia ter sido. E nenhum deles respondia à pergunta que o torturava. Ela vai me perdoar um dia? A chuva começou fina, suave, quase tímida. Pingos marcavam o vidro como pequenas interrupções, mas Júlio não ligou o limpador. Ele apenas assistiu a água escorrer, desfocando tudo, como se o mundo inteiro estivesse se dissolvendo, justamente quando ele mais precisava enxergar alguma coisa. Quando parou o carro, estava diante da ponte onde tudo tinha começado.
Mas agora não havia vazio. Não havia silêncio. Havia peso. O peso de uma vida que, pela primeira vez, exigia que ele fosse diferente. Júlio saiu do carro, caminhou até o guarda-corpo e respirou fundo. A água corria lá embaixo, exatamente como na noite em que ele quase desistiu de tudo. Mas agora, a sensação era outra. Naquela época, ele se perguntava se alguém sentiria sua falta se desaparecesse. Agora ele sabia exatamente quem sentiria, e por isso doía tanto. Ele apoiou as mãos no metal frio, fechou os olhos e deixou a chuva cair sobre os ombros, como se estivesse lavando não o corpo, mas a coragem que faltava para consertar o que quebrou. Não havia solução, não havia resposta. Só havia a certeza silenciosa de que ele precisava mudar, não por ela, mas porque aquela perda tinha revelado quem ele realmente era e quem ele não queria ser. A água continuou caindo. O coração continuou pesado. E pela primeira vez, o homem que sempre soube exatamente o que fazer, não sabia para onde ir. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks ou se inscrever, se ainda não for inscrito. Esses gestos nos fortalecem para continuar trazendo histórias tão intensas como essa. Nas semanas que seguiram, Júlio não voltou imediatamente para a mercearia. Não por orgulho, e sim porque compreendeu, talvez pela primeira vez, que pressa não conserta nada. Ele se dedicou ao que sempre adiou, olhar para dentro, para aquilo que sempre escondia atrás de uma mesa de reunião, atrás de um carro caro, atrás de um terno impecável. E esse olhar doeu. Doeu como toda verdade que chega tarde demais. Cancelou compromissos, interrompeu projetos, pediu relatórios que nunca tinha lido com atenção. E quando finalmente segurou nas mãos a planta completa do empreendimento, viu com os próprios olhos aquilo que Beatriz temia. Sua empresa estava prestes a apagar do mapa tudo que ela chamava de lar. Algo mudou dentro dele naquele instante. Não foi um impulso nem uma decisão precipitada. Foi um reconhecimento. Ele não queria ser o homem que destruía o mundo de alguém que lhe devolveu vida quando ele mesmo já não sentia nenhuma. Então Júlio fez o que ninguém esperava. Cancelou o projeto. Rasgou contratos. Comprou brigas internas. Perdeu dinheiro, prestígio, aliados, mas ganhou algo que nunca tinha possuído de verdade: coerência. Mesmo assim, não voltou para Beatriz. Ainda não. Porque agora ele sabia que não bastava mudar um contrato. Ele precisava mudar a si mesmo. Foi só depois de muito tempo que decidiu voltar àquela estrada de terra. O carro andou devagar, levantando poeira como nas primeiras vezes. E quando o portão azul apareceu, seu coração bateu com a mesma força silenciosa que bate quando reconhece um caminho que machuca e cura ao mesmo tempo. Beatriz estava lá, sentada na mesma cadeira de sempre, separando potes com o mesmo sorriso pequeno, mas não o direcionou imediatamente a ele. O silêncio entre eles não era mais hostil, era apenas honesto. Eu ouvi sobre o projeto, disse ela, sem levantar totalmente o olhar. Eu fiz o que achei certo, respondeu ele. Fez, mas não por mim. Não, pela primeira vez fiz por mim. Beatriz ergueu o rosto. Havia cansaço, havia cuidado e havia um lugar em aberto. Um lugar que talvez pudesse ser ocupado, mas não naquela pressa que um dia ele tentou impor. Eles não se abraçaram, não se declararam, não fizeram promessas. Apenas ficaram ali por alguns instantes no mesmo espaço, respirando a mesma poeira quente, dividindo a mesma história que tinha machucado e transformado os dois. E às vezes é isso que um recomeço é. Não um gesto grandioso, mas a coragem de permanecer no mesmo lugar sem fugir. Júlio não sabia o que os esperava. Não sabia se haveria um futuro juntos. Não sabia se aquelas pequenas fissuras poderiam, um dia, virar ponte. Mas sabia que não era mais o homem que estacionou naquela ponte, pensando em desaparecer. Beatriz tinha revelado nele o que ele achava perdido, um pedaço de humanidade que ainda conseguia escolher o certo, mesmo quando doía. E talvez, só talvez, fosse isso que tornava tudo possível. Um pouco de verdade, um pouco de coragem
e alguém que enxergou o que ninguém via. Agora eu quero falar com você, que está aqui até este momento. Você já sentiu isso? Essa sensação de ser quebrado e ainda assim continuar? De olhar para alguém e perceber que foi visto pela primeira vez? Ou de perder algo importante para então encontrar um pedaço de si mesmo lá no fundo? Se essa história tocou alguma parte sua, mesmo que pequena, lembre-se, você não está sozinho. E histórias assim existem justamente para lembrar que cada queda também é um convite para levantar diferente. Se essa jornada falou com o seu coração, considere apoiar com um super thanks ou se inscrever no canal. Isso mantém viva a nossa missão de contar histórias que conversam diretamente com você. Obrigado por ficar comigo até aqui. E se quiser continuar caminhando, tem outra história te esperando logo ali.